Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vivemos tempos complexos. Nesta conjuntura difícil, observamos governados a contar os tostões e os governantes a desterrar milhões. Gasta-se como nunca e a pobreza alastra. O custo de vida aumentou, o preço da base alimentar disparou, o acesso à compra de habitação escapa ao rendimento da classe média. PSD e o CDS e a extensa equipa de redação e de propaganda repetem vezes sem conta que praticam a carga fiscal mais baixa do país. Mas tal não é verdade. O Governo Regional da Madeira pratica, sim, a segunda carga fiscal mais baixa do país, logo a seguir aos Açores. A taxa normal do IVA, que se encontra a 22%, é uma taxa colonial e centralista pela única vontade expressa do PSD, quando essa taxa deveria estar a 16%. E recorde-se, para que os madeirenses sejam equiparados a portugueses de primeira no imposto do consumo. O IRS carrega ainda o cheiro a pólvora da Troika e do pedido de ajuda externo assinado pelo PSD. Diferencial de 30% vai apenas até o quarto escalão. Recorde-se que a partir de um rendimento coletável de 20.700 euros anuais, o diferencial fiscal é de apenas 15% e não 30%. Questiona-se porquê é que os impostos para as empresas com milhões de lucro foram reduzidos até ao limite máximo de 30%, e um madeirense que tenha um rendimento coletável de mais de 20.700 euros ao ano tem apenas um diferencial fiscal de apenas 15%. Perante uma realidade social e económica complexa, há que garantir soluções. Quem trabalha há mais de 20, 30 anos tem dificuldade em pagar as suas contas básicas. Veja-se, por exemplo, os últimos dados revelados ontem da Pordata, que o coloca a Madeira no fim da lista com rendimento médio mais baixo do país. Perante o problema estrutural assombrado pelo chamado inverno demográfico, pela falta de políticas de incentivo à natalidade, é premente aliviar o esforço dos orçamentos familiares e um empobrecimento gradual da classe média. Neste âmbito, e por exemplo, o apoio financeiro ao pagamento de creches e jardins de infância proposto pelo Executivo de Santa Cruz revela-se uma medida com grande alcance social e a contemplar os agregados familiares da classe média, famílias que, em regra geral, ficam de fora de muitas ferramentas do apoio. Senhoras e senhores deputados, o objetivo é chegar ao terceiro e quarto escalões e apoiar as famílias que tenham os seus filhos em instituições públicas e privadas e, assim, aliviar os orçamentos da classe média. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento por parte do Sr. Deputado Rui Caetano, do Partido Socialista. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Sr. Deputado Elvio Sousa, falou aqui da carga fiscal, falou aqui de impostos. É uma pergunta muito simples que eu tenho para lhe fazer. Como é que se justifica os resultados da Pordata de ontem, quando nós temos um governo regional PSD-CDS que tem uma previsão de ir aos bolsos dos madeirenses buscar mais de 1.000 milhões de euros, ir aos bolsos dos madeirenses e das empresas também, e encher os cofres do governo regional com mais de 1.000 milhões de euros, a juntar aos mais de 87 milhões de receita extraordinária do ano passado? Como é que é possível, Sr. Deputado, que este Governo Regional não utilize o poder que a autonomia lhe dá, que é ajudar os madeirenses quando estão em maiores dificuldades? Se o Governo Regional tem a possibilidade de ir ao diferencial fiscal de 30% em todos os escalões do IRS, por que razão é que este Governo PSD-CDS continua a insistir em não utilizar a autonomia que tem? Mais grave quando
assistimos a uma propaganda permanente dos senhores deputados do PSD e do CDS, mas também do senhor Presidente do Governo Regional, a tentar passar a imagem de que foi até ao final do diferencial fiscal no IRS. Esquecendo-se de dizer que o IRS não tem apenas 4 escalões, nem 5, tem 9 escalões. Mas a propaganda é tentar passar a imagem, enganando os madeirenses, de que atingiram o diferencial máximo. Senhor Deputado, qual é a intenção, então, deste Governo? É ajudar os madeirenses ou encher apenas os cofres do Governo Regional? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Caetano, do PS. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado do JPP, Elvio Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Caetano. Bom, a sua questão é pertinente. Eu penso que qualquer governo que estivesse ao serviço dos reais interesses da população faria duas coisas. Primeiro, desengordurar a despesa, desengordurar o governo, reduzir a despesa efetiva, de forma a que pudesse haver mais receita para, assim, criar condições de produtividade e criar condições de apoiar a população e, sobretudo, os trabalhadores que agora, ainda ontem, festejaram o 1º de maio. E costumamos dizer a expressão madeirense, que o porquinho continua a engordar para a festa, Sr. Deputado, utilizando essa expressão. Porque ainda recentemente os dados da Direção Regional de Estatística mostraram, como assim referi, que não só o IRC subiu mais de 80% de receita efetiva, como, à custa da falta do diferencial fiscal a partir do 4º escalão, que pertence, como sabe, à classe média, o Governo Regional arrecadou mais 12% de IRS e mais 17, quase 17% de IVA. Ou seja, nós tínhamos uma taxa de IVA, como se recorda, o estudo do professor Hernânio Lopes, nos anos 80. O facto de termos o diferencial de pontos percentuais do IVA é para sermos equiparados aos cidadãos a residir no continente, aos cidadãos portugueses a viver no continente. Nem é para termos mais nem menos. Os 16% de taxa é para termos um custo de vida idêntico no IVA e também que foi transposto para o IRS e os outros impostos. Escutou o seu tempo, Sr. Deputado. Portanto, Sr. Deputado, continuamos a ter impostos coloniais. Este PSD, que se diz ser anticentralista, anticolonialista, é colonialista no IVA, porque quer carregar impostos, nomeadamente a taxa do IVA, sobre os consumidores madeirenses, quando, na verdade, podia dar aqui um alívio e aqui dar um sinal aos contribuintes e aos cidadãos madeirenses. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa.